Eu quero tratar agora de um assunto importante para vocês, gente. Em qualquer condomínio é muito comum a imagem de crianças brincando despreocupadamente, ou muitas vezes até sozinhos. Mas vale um alerta. Pais que deixam as crianças sozinhas nas áreas comuns, ali de um condomínio, pode até perder a guarda dos filhos. Para a gente falar melhor sobre esse assunto, eu convido mais uma vez por videoconferência o advogado de condomínio Luiz Fernando Maldonado, ele que entende tudo desse assunto. Ô doutor, boa tarde, é um prazer em receber mais uma vez você no nosso programa. Boa tarde, Diogo, o prazer é todo meu. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, então quer dizer, crianças brincando sozinhas ou crianças sozinhas em apartamento não é de responsabilidade do condomínio, doutor? Exato, Diogo. Muitos pais, eles se equivocam, muda para o condomínio, né, compra um apartamento, faz sua mudança e deixa os filhos soltos pelo condomínio. Sai para trabalhar, deixa às vezes o de 8 cuidando de 3 anos e acha que o condomínio é responsável pelas crianças. Isso é um grande equívoco que eu já vi acontecer diversas vezes. E isso é totalmente errado. Essa interpretação, às vezes, que os pais têm, que moram em condomínio, que o condomínio é responsável, isso é uma interpretação totalmente equivocada. Criança, filho, é responsabilidade de pai e mãe em qualquer situação. Não é porque se mudou para um condomínio que essa responsabilidade passa a ser do condomínio. Já vi muitos pais, às vezes, falando, eu pago condomínio para isso. Não, gente, não é bem assim. Você paga condomínio para manter os custos que são iguais para todo mundo. Você não paga condomínio para que o condomínio vire babá do seu filho. Criança, estatuto da criança e do adolescente. A criança até 12 anos, ela precisa estar acompanhada, inclusive nas áreas comuns do condomínio. O Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes alguns pais se equivocam e falam, mas meu filho tem direito ao lazer, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, tem direito ao lazer, mas isso não significa que ela tem que ficar sozinha, solta pelo condomínio, uma criança de 5, 6 anos andando sozinha no condomínio. Ela tem o direito ao lazer acompanhada por um responsável, que no caso é o pai e a mãe. Então, às vezes tem esse equívoco, e essas crianças, às vezes, que ficam sozinhas nas áreas comuns do condomínio, na piscina, no campo, elas estão expostas a riscos. E isso configura um crime de abandono de incapaz. Às vezes, né, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, não tem com quem deixa, como eu mencionei, uma criança de 8, 9 cuidando da de 4. Nós tivemos um caso recente em Ribeirão, que essas duas crianças dessas, inclusive, caíram do apartamento por conta a mãe foi trabalhar e as crianças caíram do apartamento por conta disso. Não tinha um adulto cuidando. E essa pessoa vem a correr o risco de perder a guarda dos filhos, porque aí é acionado o conselho tutelar, configura o abandono de incapaz e grande possibilidade de vir a perder a guarda dos filhos. Então, não é brincadeira essa situação. Os pais precisam continuar acompanhando seus filhos, inclusive nas áreas comuns, no momento de lazer, e jamais deixá-los sozinhos, seja dentro do apartamento para ir trabalhar ou na área comum. Alertando, inclusive, que nós vemos uma crescente aí de situações, às vezes até de pedofilia. E dentro do condomínio, isso não está isento de acontecer. Às vezes pode morar uma pessoa ali pedófila que nem se imagina, e essa pessoa vendo que crianças andam sozinhas, podem, infelizmente, praticar uma maldade. Então, os pais precisam estar muito atentos a isso. Porque, né, doutor? Ninguém tem estrela na testa, né? A gente não sabe quem é o nosso vizinho do lado direito, a gente não sabe quem é o vizinho do lado esquerdo. Ah, mas eu converso com ele, eu dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, mas a gente não sabe quem é. E na questão de quando o pai e a mãe saem e acaba deixando o filho sob a responsabilidade de um vizinho. Para quem que vai essa responsabilidade, doutor? Vai para o vizinho ou, de repente, se chamar a polícia, acontecer alguma coisa, também dá abandono de incapaz? Nesse caso, se passou para um vizinho, esse vizinho sendo um responsável maior de idade, né, tem que ser um maior de idade, não adianta deixar a criança de 15, 16 anos achando que ela continua sendo incapaz perante a lei de cuidar dessas outras crianças. Então, teria que ser um maior de idade, e a partir desse momento que deixou sob responsabilidade, essa pessoa também é responsável. Não vai isentar a responsabilidade de pai e mãe. Os dois continuam sendo responsáveis. Mas essa pessoa que assumiu o encargo de cuidar vai responder junto.
Tá vendo só? Isso é responsabilidade sempre. O senhor acabou citando sobre as duas crianças que caíram do apartamento e parece que quando foram entrevistar a mãe falou: uai, eu deixo meus filhos sozinhos porque eu preciso trabalhar. Como é que eu vou fazer? Mas isso não é desculpa. Pôs filho no mundo, tem que se virar, né, doutor? Sim, e é a desculpa que eu mais vejo falar: não, eu preciso trabalhar, eu tenho que deixar. Mas existe creche para isso, existe, né, outras possibilidades, né? Como você falou, a pessoa pôs um filho no mundo, tem que cuidar com amor, com carinho, ela assumiu esse compromisso, o filho não é brincadeira, é uma responsabilidade grande, e existe essas alternativas, existe a creche, existe outras formas de sem custo, que são providas pelo Estado, pela Prefeitura, dessa criança estar num lugar seguro com pessoas responsáveis, e não sozinhas num apartamento, ou nas áreas comuns do condomínio. Então vale a pena a gente lembrar e reforçar, como o doutor acabou de falar na abertura aqui da nossa entrevista, que o condomínio você paga, meu amigo, mas não é babá do seu filho. Não, eu vou deixar meu filho lá embaixo, eu vou continuar, eu vou sair, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ir no mercado, não gosto de levar meu filho, eu deixo ali, o pessoal é obrigado a olhar. Ninguém tem responsabilidade de olhar o seu filho. Quem tem responsabilidade é você mesmo, né, doutor? Exatamente. E essa é a interpretação correta. Então, atenção você de casa que muitas vezes acha que o condomínio tem responsabilidade sobre isso, então vale a pena a gente ficar alerta sobre isso. E as crianças que muitas vezes, como aconteceu, que ficam sozinhos dentro do apartamento, mesmo que for algo rápido, vai sair rapidamente para poder voltar. Se acontecer alguma coisa, também pode caracterizar abandono de incapaz, né, doutor? Pode sim, não é o fato de ser uma situação rápida que vai isentar de responsabilidade. A criança menor de 12 anos, ela tem que estar o tempo todo sob a supervisão de maior de idade. Saiu por 10 minutos, aconteceu alguma coisa, esse pai, mãe, vai ser responsável pelo que aconteceu. Doutor, é importante também as regras sobre crianças serem estabelecidas dentro das assembleias. É bom ser discutido sempre isso, para todo mundo ficar em alerta, né? É sempre válido, as assembleias são o momento de encontro entre os moradores, momento de falar sobre essas situações recorrentes, principalmente se estiver na pauta, e regulamentar isso, né, nas regras do condomínio, a forma das crianças, por mais que a lei já tenha sobre isso, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a lei. Às vezes o regimento, a convenção do condomínio, eles até conhecem, porque é algo mais acessível, mas a lei eles não conhecem. Então, às vezes, por mais que esteja na lei, é bom colocar no regimento interno também, para que a pessoa tenha mais facilidade de acesso àquela regra. Doutor, me diga uma coisa, e quando as crianças estão dentro do apartamento e algum vizinho se incomoda com barulho, como é que se procede numa questão dessa? Essa é uma questão também muito comum e complexa. Os pais são responsáveis pelos filhos, pelos barulhos, né, que eles causam. Eles podem até sofrer uma advertência, uma multa por causa de barulho. Então, os pais precisam ter um controle sobre o que os filhos praticam. Tentar criar situações, por exemplo, colocar um tapete, isso ameniza o impacto da criança brincando no chão, né, cuidar de sapatos, ver onde que está ocorrendo o barulho e ficar atento a isso e corrigir. É possível fazer essas correções na criança. Questão de grito, às vezes a criança grita muito, corrigir sempre o grito da criança. Agora existem situações, né, às vezes é uma criança que tem uma situação peculiar, pode ser uma criança que tem um autismo, alguma situação assim, e que aí requer uma análise, uma abordagem um pouco mais diferente, né, devido à situação peculiar. Mas aí essa pessoa que tem um filho nessa condição precisa passar para o síndico, para o seu vizinho, para que haja uma compreensão maior dessa situação. Certo, doutor Luiz, quero agradecer a sua presença mais uma vez, sempre tirando as nossas dúvidas e ajudando os nossos telespectadores. É sempre um prazer, Diogo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado, doutor. Grande abraço. Fica com Deus. Obrigadão, viu?